que aconteceu com o multímetro, quando ele tem uma sobrecarga, o multímetro estourando. Tem outro vídeo que mostra o fusível do multímetro estourando. Características da eletricidade sob o ponto de vista da segurança do trabalho. Ela é perigosa e invisível. Ela pode gerar lesões graves ou morte. Ela é preguiçosa. Por que ela é preguiçosa, né? Essa equaçãozinha aí da intensidade da corrente. Ela procura o caminho de menor resistência. Então ela procura... Vocês puderam observar, ela procura o caminho de menor resistência. Por isso a importância do aterramento, né? Riscos de contato, risco de explosão e riscos de incêndio são presentes aí. O contato direto é o contato de pessoas ou animais com parte normalmente energizadas, partes vivas da instalação. E o contato indireto? De pessoas ou animais com partes metálicas, estrutura, mas que não pertencem ao circuito elétrico e que se encontram energizadas acidentalmente. Então, esses dois tipos de riscos aí. Um exemplo das luvas aí de proteção. Essas luvas ela tem uma tarja de acordo com o nível de tensão que ela protege. Essa luva aqui é amarelinha, ela protege 17 kV, classe 2. Ela é amarelinha, ela tem a tarjeta aqui na cor amarela, vocês podem observar. Então, para cada nível de tensão tem um tipo de luva para evitar o contato elétrico, o contato direto que a gente citou no slide anterior. O choque elétrico, conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo humano ou animal, quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Qual que são os efeitos da eletricidade no corpo humano? Danifica tecidos, lesa tecidos nervosos e cerebral, provoca paralisação dos músculos, provoca coágulos nos vasos sanguíneos, pode paralisar a respiração e os músculos cardíacos, pode causar fibrilação ventricular, provoca queimaduras e pode causar inconsciência ou morte. Esses são os riscos do choque elétrico. Então aqui o maior potencial do circuito energizado, a carga elétrica, e o menor potencial, que é o terra. Lembra que a gente falou lá que a energia elétrica ela é preguiçosa, ela procura caminho de menor resistência. E esse caminho de menor resistência entre o circuito energizado e o terra pode ser o trabalhador. Um exemplo aqui, essa corrente ela pode passar ou não diretamente em contato com órgãos vitais, né? Um exemplo do coração. Essa imagem que mostra, por isso que é muito perigoso o contato com a eletricidade. O choque elétrico é muito perigoso à saúde e à vida humana, porque ela pode passar por entre órgãos vitais. Efeitos fisiológicos direto, né? Aí tem um exemplo aqui da a intensidade, de 1 a 3 mA, pode ser uma percepção, uma bateria. De 3 a 10 ela tem uma eletrização, a passagem da corrente provoca movimentos. 10 mA, a passagem da corrente provoca contrações musculares, agarramento ou repulsão. 25 mA, corrente atravessa o cérebro. Olha aí, pode acontecer aí uma parada respiratória. De 25 a 30, corrente atravessa o tórax, pode ocorrer uma asfixia. E de 60 a 75, uma fibrilação ventricular. A corrente atravessa o coração. Conforme aumenta a intensidade da corrente, aumenta os riscos aí à saúde e à vida humana. Efeito fisiológico indireto. Transtornos cardiovasculares, queimaduras internas e externas e outros transtornos aí, por conta da passagem da corrente. Pode ser auditivo, nervoso ou até mesmo renal. Mecanismos e efeito. A gravidade do choque elétrico depende de o trajeto da corrente, o tipo da corrente, a tensão,
a intensidade dessa corrente, duração do choque elétrico, resistência do circuito, frequência da corrente e características físicas do acidentado. O choque elétrico, os mecanismos e efeitos, o limiar de sensação e o limiar de não largar. A gente viu lá de sensação até 5 mA, sensação de aquecimento, 1 mA formigamento, de 9 a 23 mA aí, contração musculares, isso para homens, e de 6, um pouco menor, aí, de 6 a 14 em mulheres. Ou seja, de 6 a 14 mA há contrações musculares permanentes, né, em mulheres, e de 9 a 23 em homens. Mecanismos e efeitos, né, de acordo com o tempo. Então, assim, eu tenho a zona, vai de 1 até a 4, a 1 é amarelo, depois vai mudando a cor, a tonalidade até ficar um pouco mais escura, até chegar no vermelho, que é a intensidade da corrente. Então, a intensidade e o tempo menor, nenhum efeito. Quando eu vou lá para a zona 4, a partir de 500 aqui, mA, e num tempo aí de 10 mil milésimos, de 30 milésimos por segundo, é elevada a probabilidade de efeito fisiológico grave e irreversível, fibrilação cardíaca, parada cardíaca. E o arco elétrico voltaico? É a descarga elétrica através do ar, ou seja, passagem da corrente elétrica através do ar ionizado. Grande dissipação de energia com explosão e fogo, dura menos de 1 segundo, as temperaturas vão de 6.000 a 30.000 graus Celsius. 2 vezes superior à temperatura do Sol. Um exemplo aqui de um arco elétrico. Arco elétrico em linhas aéreas. Arcos elétricos, as queimaduras e quedas. Queimaduras de segundo e terceiro grau. É uma consequência. Ferimento por queda do poste, né, se estiver trabalhando em altura. Problemas na retina devido à emissão de radiação ultravioleta. Danos físicos devido à onda de pressão originada pela explosão. Ferimentos e queimaduras devido à ação de partículas derretidas de metal. Exposição ao arco elétrico. Queimadura curável até 63 graus Celsius. 96 graus Celsius já ocorre morte das células. Imagina aí, a 20.000 graus Celsius, que é o arco elétrico. De 370, a partir de 370 já ocorre a queima das roupas. E a 1.000 graus Celsius ocorre a fusão do metal. Medidas de proteção. Procedimento de trabalho, que é o mais importante, é a utilização do EPI, equipamento de proteção individual, além dos equipamentos de proteção coletiva. Aqui a gente chama atenção para o uso do capacete classe B com jugular e mais calçado de segurança. A gravidade das consequências na exposição direta, a distância do ponto de falha, da energia liberada e da vestimenta de proteção. Então vai depender desses fatores aqui, a gravidade. Se está usando uma vestimenta de proteção, se está usando luva, está usando calçado de segurança, e a distância também entre esse ponto energizado e o trabalhador. Medidas de controle de risco. As medidas de controle de risco envolvem desde técnica de análise de risco, documentação sobre a instalação elétrica, diagrama unifilar, resultado de testes em equipamentos, testes de isolamento, especificação de EPI e EPC e até procedimento de segurança e medidas de proteção coletiva. Medidas de controle do risco elétrico. As medidas de controle de risco elétrico envolvem desde técnicas de análise de risco, documentação sobre a instalação elétrica, diagrama unifilar, resultado de teste em equipamento, teste de isolamento e especificações de EPI e EPC, até procedimento de segurança e medidas de proteção coletiva.
As medidas de proteção coletiva envolvem técnicas de trabalho e equipamentos de proteção coletiva. E a análise de risco? Como fica a análise de risco aí? Um exemplo, risco ou perigo? Um exemplo aqui para a gente entender e mentalizar de forma correta. Imagina uma piscina cheia de crocodilos. Uma piscina cheia de crocodilos. Você andar na borda da piscina, em volta da piscina, próximo à piscina, você pode escorregar e cair dentro da piscina. Mas você está com risco. Você está com risco de acidente. Está com risco de morte. E o perigo? Como que é a exposição ao perigo? Se você estiver andando em volta dessa piscina cheia de crocodilos, você cair nessa piscina e você começar a nadar no meio dos crocodilos. Aí você está exposto a um perigo. Perigo do quê? Perigo de morte. Você pode morrer, você pode ser devorado pelos crocodilos. Então, uma forma bem fácil da gente mentalizar isso daí. Diferença entre risco, andar em volta da piscina, e o perigo é você estar dentro da piscina com um crocodilo. Então, a análise de risco ela é bem complexa. Ela envolve todos esses fatores aí, a causa, a origem, os fatos, os efeitos, os danos materiais, os danos financeiros, até chegar no acidente. Então é bem complexo, tem um curso específico aqui para percepção, identificação e análise de risco. E você pode completar esse curso depois, mas esse daqui é um curso específico, esse aqui é somente a introdução da análise de risco. Gerenciamento de risco, processo básico, identificar os riscos, analisar os riscos, avaliação de risco e controlar esses riscos. E análise preliminar, é um método simplificado, utilizado para identificar fonte de risco, consequências de acidentes e medidas de correção de risco ou de controle. Simples, sem grande aprofundamento técnico, gerando tabelas de fácil entendimento. A análise preliminar de risco deve ser feita em toda intervenção nas instalações elétricas. Deve ser feita antes do início das atividades. Então, qualquer atividade envolvendo instalação elétrica deve ser feito obrigatoriamente a análise preliminar de riscos. Aqui um exemplo de uma análise de risco é abrir a chave corta-circuito. E a descrição? Como que é a descrição dessa atividade aqui? Abrir a chave utilizando vara de manobra e sequência correta, ou seja, primeiro a chave da extremidade mais próxima da chave do meio, depois a chave da extremidade mais distante da chave do meio e por último a chave do meio. Quem que é responsável? O eletricista, trabalhador autorizado, habilitado. E os riscos de descarga elétrica e entorse muscular. E os tipos de controle aqui? Usar luva isolante de borracha para alta tensão, aquela luva que a gente viu, que tem as tarjas de acordo com o nível de tensão, capacete de segurança, óculos e botas de segurança. Manusear firmemente a vara, assumir postura correta. E as obrigações do empregador? Fornecer equipamento de proteção individual, tendo aí todo equipamento tendo o seu certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. E as obrigações do empregado é utilizar, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar quando tiver impróprio para uso e cumprir as determinações sobre o uso adequado. A empresa deve fornecer os uniformes de trabalho, não sendo permitida vestimenta com peça metálica, muito importante. O trabalhador faz intervenção em instalações elétricas, não pode utilizar vestimenta metálica, cinto,
taxa, rebite, que possam causar curto-circuito ou feito de material facilmente inflamável. Então você deve exigir do empregador a utilização de uniforme específico para trabalhos com eletricidade. É proibido o uso de adorno em instalação elétrica, colar, anel, pulseira, relógio, para evitar acidentes. E as medidas de proteção coletiva são prioritárias. Não sendo suficiente, utilizaremos a proteção individual. Um exemplo de um acidente aí, com o uso de adorno em instalação elétrica. Riscos adicionais, trabalho em altura. O trabalho em altura, todo trabalho realizado acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. Então é um risco adicional nas instalações elétricas. Outros riscos adicionais aqui é o espaço confinado em locais como tanque, silo, caldeira, esgoto, tubulação, túnel. Também é um risco adicional o espaço confinado. Áreas classificadas, como a gente já viu, tem que ter todo um cuidado para fazer intervenção em áreas classificadas. Um exemplo aqui da atmosfera explosiva, fonte de ignição e risco de explosão. Condições atmosféricas. Todo trabalho com instalação elétrica com tempo de chuva deve ser interrompido imediatamente por conta de descargas atmosféricas. Então, trabalho em dia de chuva com instalações elétricas é proibido. Risco adicional, animais peçonhentos em locais aí, por exemplo, em painéis, em quadros, em casas de bomba. O risco dos animais peçonhentos, por isso é importante uma análise preliminar de risco antes de entrar em operação, entrar em atividade. Distância mínima aí das instalações deve ser de mínimo 5 metros. Porque toda corrente ela gera um campo magnético. Aqui são as distâncias, né, as zonas de controle, de risco e ponto de energização, de acordo com o NR10. Então eu tenho um ponto de energização aqui, a área de risco, né, a zona de risco. Eu tenho uma zona de controle e tenho uma distância segura de aproximação. Então são várias zonas de controle. Por quê? Por conta de corrente gerar campo elétrico, campo magnético. Aqui é uma medição feita embaixo de uma linha de alta tensão com um medidor de radiação não ionizante. Então são os resultados aqui em microtesla. Quanto mais baixa a altura dessa rede de alta tensão, maior é o campo eletromagnético que ela emite. Aqui um exemplo de campo elétrico em linhas de 230 kV. Mais exemplo de campo magnético em microtesla. E para finalizar, né, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Você já saiu da zona de conforto, você terminou esse treinamento. Lembrando, a zona de conforto é a nossa inimiga. Você já deu o primeiro passo, você já saiu dela. Então continue estudando, continue se capacitando. Eu falei no começo do nosso treinamento aqui, NR 31.10 exige muito treinamento e capacitação. Então você deu o primeiro passo. Continue seguindo nos estudos aí, se aprimorando e se aperfeiçoando. O papel do erro pode ser pedagógico, mas o erro em instalações elétricas pode ser fatal, pode custar a sua vida. Então, evite cometer erros nas atividades envolvendo instalações elétricas. Visão além do horizonte, a gente já falou de sair da zona de conforto, iniciar aí um próximo treinamento, uma próxima capacitação na área. O próximo passo seria o curso de NR10 completo, mas você já deu o primeiro passo, agora vai de você, aonde que você quer chegar, onde que você quer
almeja chegar aí, né? Então essa visão além do horizonte vai te permitir isso daí, você evoluir cada vez mais e mais na sua carreira. E constância no aprendizado, visite esse material novamente, faça esse curso novamente, faça anotações diferentes e mantenha constância no aprendizado. E menos reclamação e mais ação. Muito obrigado por você me acompanhar aqui nesse treinamento de INR 31.10 e até uma próxima. Boa sorte a todos aí. Muito obrigado.